Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a essa live toda especial, preparada com muito carinho, em comemoração ao 7º aniversário da Congregação Batista Pão da Vida. Que alegria, meus irmãos, nessa noite poder juntar-se a você aí na sua casa para transmitir as boas novas em Cristo Jesus. Eu quero já de antemão desejar a todos que estão ligados, conectados com essa live nessa noite de sábado, uma noite toda especial, comemorando mais um ano de vida dessa congregação tão querida e amada, que tem feito a diferença ali no bairro Frei Damião e também na Vila Real. Eu louvo a Deus pela soma dos esforços de todos os irmãos que têm orado, contribuído e trabalhado para que esta congregação siga em frente proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Você pode, nesse momento, compartilhar o link do Facebook, do YouTube, com o maior número de pessoas, para que essas pessoas também possam comemorar e se alegrar conosco por tudo que Deus tem feito nesses últimos 7 anos na vida desta congregação. Eu sou o pastor Francimário, sou pastor da Igreja Batista Manancial, igreja mãe da Congregação Batista Pão da Vida, e tenho a alegria de poder nessa noite estar com vocês. Daqui a pouquinho nós estaremos orando, mas antes de nós orarmos, eu quero conhecer aqueles que já se manifestaram aqui no nosso chat, desejando aí uma boa noite. Vamos conhecer os nossos irmãos que estão ligadinhos nesse momento aqui, acompanhando essa programação toda especial. Vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa irmã Maria. Irmã Maria, boa noite. Deus te abençoe, minha irmã, que alegria tê-la conosco. Um abraço também ao seu esposo, o nosso irmão Léo. Também um abraço todo especial aí para nossa irmã Ivone, da Manancial. Seja bem-vinda, irmã Ivone. A irmã Maria está falando aqui que seria muito bom se pudéssemos estar no templo, juntos, fazendo uma grande festa, mas não é por isso que vamos deixar de fazer de jeito nenhum, minha irmã. Nós estamos juntos e vamos celebrar com alegria, porque 7 anos de vida não é pouca coisa, já é uma criança em um bom desenvolvimento. Muito bem, a irmã Ivone aqui também falando que fez parte dessa história e ainda faz parte dessa história. Que benção, irmã Ivone, né? A irmã Ivone foi uma das professoras aí, trabalhando aí com as crianças, aí no Frei Damião. A irmã Genilda, também da nossa congregação ligadinha, uma das professoras também que trabalha com as crianças. Irmã Genilda, que privilégio, minha irmã, estamos juntos aí para adorar o Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. Irmã Margarida também, Deus te abençoe, irmã Margarida, da Congregação Batista Pão da Vida, também professora aí das crianças. Que alegria, minha irmã, tê-la conosco, a irmã Salete, o seu Holanda aí, nos acompanhando nesta noite. Também a nossa irmã Natanaele, né, nos acompanhando aí. Ela está fora do Ceará, mas está ligadinha aqui com a gente. Também a irmã Natanaele nos ajudou muito aí com as crianças. Que Deus possa abençoar a sua vida juntamente com a Berlândia. Um abraço, muito bem. Nós temos aqui também o pastor Felipe, daqui a pouquinho eu estarei apresentando ele aí, está conosco, está ligadinho aqui, também a nossa irmã Yolanda, filha do pastor Pontes, está conosco aqui, daqui a pouquinho ela vai aparecer aqui na telinha. Zé Hilton, a paz, meu irmão, seja bem-vindo. Zé Hilton é meu irmão em Cristo e também é meu primo, seja bem-vindo, está nos acompanhando aí de São Paulo. Um abraço para a Silvana e para as crianças, meu irmão. Irmão Moisés aí também nos acompanhando, um abraço, irmão Moisés. Daqui a pouquinho o irmão Moisés estará conosco aí orando.
tempo muito especial na presença de Deus. Muito bem, meus irmãos, até esse momento nós temos esses irmãos aí que se manifestaram, deixando aí o seu boa noite. Você que está nos acompanhando, você pode deixar aí uma palavra aí de incentivo para a nossa congregação e também, claro, o seu boa noite. Nesse momento, antes de orar, eu quero apresentar aqui a nossa irmã Yolanda. Irmã Yolanda, seja bem-vinda. Yolanda, para quem não conhece, ela é filha do pastor Francisco Pontes, pastor que está cuidando da congregação, pastoreando, juntamente aí com a irmã Penha e, claro, a sua filha Yolanda. Por favor, Yolanda, fale aí com nossos irmãos que estão nos acompanhando, por favor. Saudados irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é um momento de muita alegria para a nossa família estar participando desse aniversário da Igreja Batista Pão da Vida, 7º aniversário, são 7 anos de obra para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é um prazer para nós estarmos colaborando com essa obra que não é nossa, mas do Senhor Jesus Cristo. E que tudo seja feito, continue sendo feito para a honra e glória dele, para o louvor do seu nome. Amém, irmã Yolanda. É uma alegria tê-la conosco. Deus abençoe, minha irmã. Nesse momento, pastor Felipe Conrado. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco no tempo de festa. Amém. Muito obrigado pelo convite. Graça e paz a todos. Creio que será uma noite edificante, uma noite realmente de celebração na presença do nosso Deus. Quero parabenizar todos os irmãos que fazem parte da Congregação Batista Pão da Vida e que têm a cada dia buscado expandir o reino de Deus nessa localidade. Então, fica aí as minhas felicitações e que Deus ele possa nos conduzir, nos abençoar poderosamente nesta noite. Amém, pastor. Deus abençoe, meu irmão. Sua vida. Daqui a pouquinho o pastor Felipe Conrado estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Fica ligadinho aí, porque certamente Deus falará ao seu coração, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Muito bem. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos estar orando e logo depois nós teremos aí a irmã Yolanda louvando ao Senhor, juntamente com você que está em casa. É tempo de nós adorarmos ao Senhor e nós vamos fazer isso logo depois dessa oração e da leitura bíblica que eu vou fazer. Logo depois ela estará adorando ao Senhor. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um ano de vida, pelo 7º aniversário da Congregação Batista Pão da Vida, também pela vida do pastor Francisco Pontes, pela vida da irmã Penha, da Yolanda, que são as pessoas responsáveis agora, Senhor, pelo bom andamento da congregação, pelo cuidado, pastoreio dessa congregação. Pai, eu quero também te agradecer pela vida de todos os irmãos que compõem a Congregação Batista Manancial e também, Senhor, pela vida do irmão Moisés, que por vários anos trabalhou à frente, na liderança dessa congregação. Pai, eu te dou graça pela vida de todos, porque o Senhor é bom e gracioso para conosco. Que a cada dia, Senhor, a tua mão de poder seja conosco e que essa congregação ela cresça e alcance muita gente, Senhor, nesses 2 bairros, e que ela seja uma igreja firme, forte nesse bairro, para a glória do teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram aí, por favor, a sua Bíblia. O tema do aniversário desta congregação, nesse ano de 2020, é Vivendo o Reino de Deus. Então, baseado em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Eu estarei fazendo referência exatamente a esse texto sagrado. Então, você pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e o versículo 33. Diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Muito bem, meus irmãos. Esse é o texto, né? O texto chave central, né?
que em comemoração a esse aniversário, 7º aniversário, da nossa Congregação Batista Pão da Vida, vivendo o reino de Deus. Nesse momento, eu quero passar a palavra à nossa irmã Yolanda. Ela estará louvando ao Senhor com o primeiro cântico dessa noite. Amém. Nós vamos estar nesse momento. Eu peço que os irmãos estejam nesse momento juntamente conosco. Aí da sua casa, de onde você estiver, entrando em espírito de adoração. E que nós possamos, nesse momento, adorar ao Senhor, aquele a quem devemos buscar antes de todas as coisas. Devemos buscar a Ele, a Jesus, ao reino de Deus. Ele é o pão do céu. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Aquele que nos sustenta, aquele que nos protege, aquele que está sempre conosco e não nos abandona. Louve ao Senhor. Para onde iremos nós, Senhor, se não para os teus braços? Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, abre as portas, eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, abre as portas. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, abre as portas, eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, abre as portas, pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és, Senhor, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, abre as portas. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, abre as portas com tua glória sobre mim. Enche-me de ti, abre as portas, eu
O Deus Emmanuel, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, irmã Yolanda. Daqui a pouquinho ela volta para adorar ao Senhor mais uma vez. Meus irmãos, que bênção, né? Podermos juntos adorar o nosso Deus. Eu quero, nesse momento, fazer referência aqui ao pastor Francisco Pontes. Era para ele estar, nesse momento, no meu lugar aqui, fazendo aqui a direção desse culto, mas, infelizmente, ele está enfermo, né? E nós precisamos, nesse momento, orar pela saúde do pastor Francisco Pontes, pedindo a Deus que lhe dê saúde para que ele possa amanhã estar bem, né, que ele possa ter uma boa noite de sono, né, ele está sendo medicado, mas nós devemos e precisamos orar. Nesse momento eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para orar pela vida e pedindo a Deus que Deus dê saúde ao pastor Francisco Pontes. É uma pena que realmente ele não pôde estar aqui conosco por conta dessa situação. Ele não pôde, então, estar aqui dirigindo o culto, mas ele gostaria muito de estar participando desse momento todo especial. Vamos, então, orar em favor do pastor Francisco Pontes. Senhor Deus, eu quero nesse momento te agradecer pela vida do teu filho, teu servo, pastor Francisco Pontes. Pai, eu peço a ti pela saúde dele, Senhor. Pai, dá saúde para o teu filho. Senhor, que essa garganta inflamada, Deus, possa estar bem logo em nome de Jesus. Que todo mal-estar seja repreendido em o nome de Jesus, Pai. Que a tua mão graciosa e poderosa, Senhor, possa dar saúde ao teu filho, para que ele possa, Deus, estar bem, para adorar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Pai, essa é a nossa oração nessa noite, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, abram aí as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 8, e o versículo de número 1. Estarei fazendo referência até o versículo de número 7. Então, você pode acompanhar a leitura bíblica nessa noite. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 8, a partir do versículo de número 1. Diz assim: Agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de cristãos extremamente pobres, que naquela ocasião de dificuldade das igrejas da Judéia, eles, por iniciativa própria, eles ofertaram, eles mandaram uma oferta significativa para que a obra de Deus continuasse avançando. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque essa congregação ela tem passado exatamente por isso. Desde o princípio,
os nossos irmãos, apesar das dificuldades que é presente na vida de tantas pessoas, mas esses irmãos queridos, todos os irmãos da nossa congregação batista, Manancial, não preciso aqui citar nomes, porque o Senhor sabe muito bem de quem eu estou falando, pela fidelidade dos irmãos, a liberalidade dos irmãos em ofertar, em contribuir. Meus irmãos, que Deus possa retribuir, que vocês continuem firmes, fazendo a obra do Senhor com alegria, se doando primeiramente e depois, claro, colocando todos os recursos que Deus tem dado a vocês à disposição do reino de Deus. Eu louvo a Deus por isso, meus irmãos, porque Deus é minha testemunha e é testemunha de vocês, do amor e da fidelidade que vocês têm tido para com o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar firmes, meus irmãos, porque isso é apenas o início, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco da história da congregação e, meus irmãos, quantas coisas boas Deus já fez nesses últimos 7 anos na vida desta amada congregação. Nesse momento, você pode aí na sua casa separar a sua oferta, seu dízimo ao Senhor, e durante a semana você pode estar entregando a tesouraria na igreja local. Então será um tempo muito especial e nesse momento nós vamos mais uma vez adorar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais um ano de vida, pela vida da nossa congregação. Vou chamar aqui a nossa irmã Yolanda para louvar ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pelos 7 anos da Igreja Batista Pão da Vida, que nesse momento, irmão, você possa estar louvando ao Senhor e declarando que nada mais importa na sua vida, a não ser a presença de Deus. Que nós possamos priorizar o reino de Deus, possamos priorizar a presença de Deus em nossas vidas. E nada mais importe na sua vida, seja riqueza, seja amigos, qualquer coisa, não é tão importante quanto a presença de Deus, quanto estar na casa de Deus. Amém? Declare isso nessa noite. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Então, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero beber. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem
e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Então, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu não quero ter dinheiro que perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença. Queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Enche-nos com a tua presença, Senhor. Vem nos inundar com a tua presença, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Yolanda. Obrigada. Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da história da nossa congregação batista, Pão da Vida, né? Essa data tão especial, de mais um ano de vida, que Deus tem dado a esta amada igreja do Senhor. Meus irmãos, falando um pouquinho da história da nossa congregação, quem nos acompanhou desde o início, e para você que não conhece, ficar sabendo, né, tomar conhecimento. Nós começamos na casa da irmã Cícera, né, uma célula. Na época nós usávamos a nomenclatura de célula, né, e a irmã Cícera, deixa eu colocar aqui, ela deixou uma boa noite. A irmã Cícera é essa senhora aqui, ó, que está aparecendo aqui nos comentários aí, ó, ela desejando boa noite. Então, na casa da irmã Cícera e da sua filha Rafaela, nós iniciamos, né, há 7 anos atrás, o trabalho como fruto do resultado da Igreja Batista Manancial. Só que esse pequeno grupo, ou como na época era chamado de célula, cresceu, né, principalmente no aspecto das crianças. Se tornou tantas crianças frequentando a casa da irmã Cícera que ficou impossível dar conta das crianças, dar uma aula, porque o espaço se tornou pequeno. Depois de pouco tempo, nós nos reunindo na casa da irmã Cícera. E aí surgiu a necessidade de nós termos um espaço maior, que suportasse atender a demanda das crianças, porque nós estávamos recebendo, naquela ocasião, 30 crianças aproximadamente na casa dela. Estava difícil de lidar com essas crianças por conta do espaço físico. E aí, meus irmãos, nós procuramos, e na época eu encontrei um vão, era uma garagem com um terreno do lado e atrás, em aberto. E o que nós podíamos pagar era aquilo ali. E eu me lembro como se fosse hoje, o valor era R$250 daquele terreno, né, com aquela garagem. E aí nós alugamos aquele espaço e usávamos TNT para colocar no chão, para separar as crianças de acordo com a sua faixa etária. Então nós tínhamos crianças em grupos separadas nesse terreno, né, em cima desses TNTs. Então foi uma situação assim difícil no início, muito difícil. Mas nós conseguimos ficar assim alguns meses. E ao lado desse terreno tinha uma casa, que a princípio eu tinha visto essa casa, mas naquela ocasião nós não podíamos pagar
o valor do aluguel daquela casa, naquela época, era R$ 400. E nós não podíamos pagar, por essa razão eu aluguei esse terreno. Mas depois de alguns meses trabalhando, realizando os cultos com as crianças, naquele lugar, o trabalho estava fluindo naquele espaço, o dono daquele terreno, que era o mesmo dono da casa, ele me procurou e propôs que se eu podia ceder o terreno, porque ele gostaria de construir ali uma casa, onde aquele terreno existia. E aí ele falou, olha, e eu vou ceder a casa para vocês. E eu falei, mas nós não temos condições de pagar o aluguel. Ele falou, não, vocês usam até o final do ano, vai ser o mesmo valor, R$ 250. O que vocês pagavam no terreno, vocês vão pagar na casa, e depois, em janeiro, a gente reajusta aí o aluguel. Concordamos com isso, e de fato foi o que aconteceu, irmãos. Depois de alguns meses, nós já estávamos naquela casa, né, trabalhando com as crianças, aí ficou melhor, porque tinha a garagem, tinha os quartos da sala que nós transformamos em salas de aula. Então foi um tempo muito especial, nas faixas etárias de 2 a 4 anos, de 5 a 7, e assim sucessivamente. Jovens também chegaram, adultos chegaram, então nós começamos a trabalhar, e os cultos começaram a acontecer regularmente, né? Então foi um tempo muito especial. Naquela ocasião, o irmão Moisés chegou para somar conosco na liderança da congregação e ficou conosco vários anos, me parece que 5 anos ou foi 6 anos. Então, ele vai dizer para nós daqui a pouco se foi 5 ou se foi 6 anos, mas foi um tempo muito especial. Todos os irmãos trabalhando. E agora, meus irmãos? E agora nós estamos em uma outra residência, né, onde essas crianças estão sendo assistidas, porque o ano passado o proprietário da casa pediu a casa, né, e a gente alugou uma outra casa próxima dali, e estamos ansiosos para retornar, para podermos seguir em frente com o trabalho com as crianças, com os adultos, escola bíblica, culto de oração e ensino durante a semana, a reunião das crianças. Então tem sido um tempo todo especial, muito especial na presença de Deus. E para a glória de Deus, meus irmãos, o ano passado nós conseguimos comprar 2 lotes de um terreno, de um loteamento lá próximo da onde nós estamos trabalhando na congregação. Esses 2 lotes nós recebemos uma doação, né, de uma igreja parceira no Rio de Janeiro, né, e eu louvo a Deus pela igreja que nos ajudou, que tem sido presente, né, foi um presente de Deus, e em contrapartida a isso, Deus nos abençoou com a compra de um 3º lote que nós estamos pagando. A congregação está pagando esse 3º lote, ou seja, nós temos 2 lotes que já estão pagos 100% e um lote que está em andamento, processo de pagamento mês a mês. E eu louvo a Deus porque esse compromisso foi abraçado pela congregação. Então nós tivemos professoras como Dalvanice, que não está mais conosco, está morando no Pernambuco, Juliana, minha esposa, trabalhou muito tempo com as crianças, a Genilda, a Margarida, a irmã Cícera, a Moisés, eu acho que eu estou esquecendo aqui, irmã Ivone também, eu não sei se eu estou esquecendo, a Natanaele também, as irmãs da Natanaele também chegaram a ajudar bastante. Então, muita gente, meus irmãos, muita gente chegou junto, tem ajudado, tem sido bênção. A irmã Maria também, Léo, né, tem sido bênção na vida dessa congregação, né? Então, meus irmãos, nós precisamos avançar para a glória de Deus. E Deus me deu o privilégio de ver isso acontecer. Nós tínhamos programado para o próximo ano a construção da nossa igreja, né? Já no bairro aí, aonde nós estamos trabalhando. Porém, por conta dessa pandemia, possivelmente vai ser adiada a construção para 2022, né? Ainda nós temos aí algumas questões a considerar com o pastor responsável pela construção. Então, nós precisamos continuar avançando, e eu louvo a Deus, meus irmãos,
pela existência dessa congregação como fruto, resultado daquela célula que se tornou um pequeno grupo e que hoje é uma congregação, que em breve será uma igreja organizada para a glória de Deus. E chegou recentemente, agora no mês de março, início de março, chegou uma família pastoral para cuidar da congregação, o pastor Francisco Pontes, juntamente com a sua esposa Penha e a sua filha Yolanda. Então agora, meus irmãos, agora a coisa vai ou vai, né? Aqui não racha não, vai ou vai, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus, porque certamente, meus irmãos, é só o início, grandes coisas Deus vai fazer usando a vida desta congregação para a glória e para o louvor do seu nome. E nesse momento, meus irmãos, eu quero convidar aqui para a minha telinha o irmão Moisés, né? E ele vai dizer para a gente quanto tempo ele ficou, se foi 5, se foi 6, ou se não foi nenhuma das alternativas aqui que eu falei, né? Ele vai falar e depois ele vai orar. Ele vai orar agradecendo a Deus por esses 7 anos de existência da nossa congregação e também orando pela vida do pastor Felipe, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Seja bem-vindo, irmão Moisés, graça e paz, meu irmão. Me conta Amém, aí. glória a Deus. Foi 5, foi 6 anos ou não é nenhuma dessas alternativas? Foi 6 anos, pastor. Graças a Deus, servindo ao Senhor na Congregação Batista Pão da Vida. Para nós foi um grande privilégio, foi uma satisfação poder ajudar na obra do Senhor. Foram 6 anos ali junto com os irmãos, ok? Só lembrando, pastor, o senhor esqueceu só da irmã Keila e da Neidinha, que também nos ajudou como professores, viu? Ô, meu irmão, obrigado por lembrar a verdade, meu irmão. Obrigado, é isso aí. Viu? Então, essas duas pessoas também nos ajudaram bastante. A irmã Keila ainda está ativa, né? Está só por conta dessa pandemia, mas ela ainda está ativa a ensinar. Isso, e a gente agradece. Oi? E um detalhe, irmão Moisés, antes do irmão finalizar sua fala aí e estar orando, eu quero só registrar aqui publicamente o tempo que o irmão esteve à frente da congregação Batista Pão da Vida. Foi um tempo muito especial, foi bênção, o irmão logo no início se dispôs, topou o desafio, né? Enfrentamos muitas adversidades, muitas batalhas, mas eu louvo a Deus que o irmão foi perseverante, o irmão resistiu firme, né? E eu louvo a Deus porque o irmão tem uma história, né? 6 anos não são 6 dias, e muito menos 6 meses, é um bom tempo. Então eu louvo a Deus, eu quero deixar isso aqui registrado, que o irmão foi bênção na vida dessa congregação e que agora está conosco na Manancial, né? E não sei até quando, né? Deus está trabalhando aí e nós vamos, com certeza, estamos avançando, temos outro trabalho que está acontecendo no sítio, na zona rural, então vamos ver o que Deus vai fazer, né, irmão Moisés? Então, meu irmão, finaliza a sua fala e ora aí, por favor, em nome de Jesus. Ok, pastor, com certeza. Eu só tenho a agradecer, pastor, porque o tempo que passei ali na Igreja Batista Pão da Vida, eu aprendi muito, né? Acertei, errei, e viver com os irmãos foi momentos muito especiais, ter eles assim do meu lado, me apoiando também, mostrando quando eu estava cometendo algumas falhas. Então, isso foi um momento muito bom. Eu só tenho a agradecer a Deus. E espero que a Igreja Congregação Batista ela complete muitos e muitos anos na presença de Cristo, aí nas mãos do pastor Francisco Pontes, né? Que Deus possa abençoar a vida dele grandemente nessa grande luta e batalha que ele tem pela frente. Ok? Então, eu louvo a Deus por essa igreja. E vamos estar orando nesse exato momento, por 7 anos que completou a Igreja Batista Pão da Vida e também pela vida do pastor Felipe, que vai estar trazendo a ministração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, pela vida da Igreja Congregação Batista Pão da Vida, por esses 7 anos, Pai, que completou. Obrigado, Senhor, porque tu tens sustentado a tua casa, o teu povo, e tem cuidado, Senhor Deus, de cada um. Ó, Senhor,
que a tua graça e a tua misericórdia seja com cada um dos teus servos, Pai. Continua, Deus, abençoando essa família através da vida do pastor Pontes, através da vida da irmã Penha, através da vida da irmã Yolanda, Senhor Deus. E essa família que veio abraçar essa causa esteja firme e forte, junto com a família Batista Pão da Vida, Pai. Que eles possam ser bênção neste bairro, para a honra e glória do teu louvor, Senhor. Pai santo e maravilhoso, também neste momento, eu te louvo pela vida do pastor Felipe, que vai estar ministrando a tua palavra, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo fale através dele tudo o que devemos e queremos ouvir, conforme a tua palavra, Pai. Ó Deus, usa ele como um vaso. Toma de conta, Pai, da vida do teu servo, pois eu te louvo e te agradeço, em nome e pelo amor de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia. Amém. Irmão Moisés, Deus te abençoe, meu irmão, a cada dia mais e mais. Um forte abraço e vamos avançar para a glória de Deus. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero colocar aqui na telinha o pastor Felipe Conrado. Pastor Felipe, o senhor está com a palavra para ministrar os nossos corações. Seja mais uma vez bem-vindo. Amém, amém. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por essa rica oportunidade, né? Agradeço a Deus que Ele me concede de poder, assim, estar trazendo essa reflexão, uma palavra que venha ao encontro de cada coração nessa noite. E eu gostaria de convidar os irmãos a acompanharem a leitura que se encontra no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. É o texto que é a divisa do aniversário da igreja. E diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bem, vivendo o reino de Deus. Falar sobre o reino de Deus é um tema bastante complexo, é um tema bastante composto e, de certa forma, é também um tema bastante desafiador, porque justamente pelo fato do conceito de reino de Deus ou reino dos céus ser um conceito bastante complexo, nós precisamos pensar em várias coisas que estão inclusas em viver o reino de Deus. E pensar em todas essas coisas, às vezes, é algo que o tempo de apenas uma noite, de apenas uma mensagem, se torna algo muito reduzido. Por isso, precisamos entender de forma clara e objetiva o reino de Deus e o que é viver o reino de Deus. Nesse texto, Jesus ele nos exorta a buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E o reino aqui em questão trata-se naturalmente do reino de Deus. Essa expressão reino de Deus aparece cerca de 68 vezes no Novo Testamento, sendo que no Evangelho de Mateus, diferente dos outros evangelhos e dos outros livros do Testamento, ele não usa especificamente a palavra reino de Deus. O Evangelho de Mateus prefere usar a expressão reino dos céus ou simplesmente o seu reino, como é no caso aqui de Mateus 6,33. Não que isso mude o seu significado, apenas é um uso de linguagem diferenciada que o evangelista Mateus utiliza. Isso porque Mateus ele escreveu o seu evangelho em linguagem específica e apropriada para o povo judeu, enquanto que Marcos utilizou uma linguagem mais voltada para os romanos e Lucas utilizou uma linguagem mais voltada para os gregos e os acadêmicos e intelectuais daquela época. E 3 perguntas básicas irão reger a nossa reflexão nesta noite. A primeira delas é o que significa reino de Deus. Então, vamos pensar sobre esse termo. A segunda dela é como podemos buscar esse reino. E a terceira pergunta, então, é o que são essas coisas que nos serão acrescentadas quando nós buscamos o reino de Deus. Então, a primeira pergunta, então, o que significa o reino de Deus? Vamos pensar aqui sobre o significado dessa palavra. O reino de Deus, ele é o governo, assim em resumo, né,
Ele é o governo que Deus exerce sobre toda a criação e sobre todos os seus servos. Então, podemos definir o reino de Deus como todo lugar aonde Deus reina. Essa seria a definição mais fácil e, ao mesmo tempo, a mais completa, né? O reino de Deus seria, em resumo, todo lugar ou coisa aonde Deus reina. Quando Jesus falava do reino de Deus, portanto, meus queridos, ele não estava se referindo somente ao reino futuro. Algumas pessoas, quando se deparam com a expressão reino dos céus, ou reino de Deus na Bíblia, pensam somente no reino do futuro, ou seja, a herança eterna que nós vamos desfrutar após a morte. Mas quando Jesus ele fala sobre o reino de Deus, ele não estava falando somente sobre esse reino futuro, ele estava se referindo a um reino que está entre nós, um reino que se manifesta hoje e agora. Nós podemos definir também o reino de Deus como a resposta de Deus à necessidade total do homem. Então, dentro dessa ideia, o reino de Deus incluiria toda a resposta que o Senhor dá à necessidade humana. Nesse sentido, a salvação eterna, né, a vida eterna, ela é a expressão máxima do reino de Deus. Pois qual é a maior necessidade do ser humano? Que necessidade maior nós temos do que sermos salvos dos nossos pecados e desfrutarmos a vida eterna no reino dos céus em Cristo Jesus? A salvação eterna é a expressão máxima do reino de Deus, mas embora seja a maior necessidade humana, ela não é a única necessidade. Porque nós temos diversas necessidades enquanto nós passamos aqui por esse mundo. E por isso, frequentemente, nós fazemos pedidos a Deus, não é verdade? Frequentemente nós oramos ao Senhor, pedindo coisas, pedindo para que Deus ele intervenha na nossa vida, para que Deus intervenha nas circunstâncias que nós estamos. Como foi compartilhado, algumas vezes oramos para que Deus abra as portas, abençoe, para que possa comprar talvez um terreno, ter um lugar reservado de culto, um lugar para reunir as crianças, um lugar para ensinar. Pedimos por trabalho, pedimos pela providência do alimento diário em nossas casas, pedimos saúde a Deus para que Ele atue, intervenha em favor da nossa saúde, trazendo cura, trazendo bem-estar. Enfim, nós como seres humanos temos diversas necessidades também, enquanto nós estamos passando aqui por esse mundo. Por isso, quando Jesus falava do reino de Deus, ele também não estava somente se referindo à igreja. De fato, a igreja ela é uma agência do reino de Deus, mas ela não é a totalidade do reino de Deus. Pois o reino de Deus ele também se manifesta, por exemplo, através da providência divina, quando ele socorre o ser humano nas suas aflições. O reino de Deus também se manifesta através da soberania de Deus, quando ele intervém na história humana, mudando o destino de um povo ou de uma nação. O reino de Deus se manifesta quando Deus, no exercício do governo que ele tem sobre a natureza, ele envia chuvas, por exemplo, para que a agricultura possa produzir e a fome da população possa ser saciada. O reino de Deus também pode se manifestar quando Deus ilumina a mente de um médico, de um cientista, ainda que ele seja cético, incrédulo, mas para que ele encontre a cura ou uma vacina de uma doença que está afligindo milhares de pessoas, como é o caso do Covid, que tem afligido centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Ou quem sabe quando você vai no hospital e ora por um enfermo, talvez até mesmo desacreditado pelos médicos, e ele se recupera milagrosamente, sem que haja uma explicação científica para isso. Isso é Deus intervindo em favor do ser humano, em favor de uma necessidade humana. Isso é uma expressão, uma manifestação do reino de Deus. Enfim, toda vez que Deus exerce o seu governo sobre a sua criação, ou toda vez que Deus intervém a favor da necessidade do ser humano, nós podemos perceber uma expressão da manifestação do seu reino. Isso é o reino de Deus. Isso é esse reino que Jesus Cristo nos chamou para buscar.
Esse é o reino que Jesus Cristo está se referindo aqui nesse texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Esse é o reino de Deus. E é importante nós termos essa ideia bastante clara em nossa mente para que nós possamos saber responder, assim, a segunda pergunta. Porque, entendendo o que é o reino de Deus, nós precisamos, então, responder a seguinte pergunta: como nós podemos buscar a esse reino? Como é que se busca o reino de Deus? Jesus, ele deixou claro que o reino de Deus, ele não se manifesta de forma visível. Ele é um reino invisível e que ele se manifesta dentro de nós. Mas essa manifestação interna do reino de Deus, ela leva a circunstâncias, a comportamentos e a expressões externas e perceptíveis por todos que estão ao nosso redor. Jesus, ele falou que precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, antes de qualquer coisa. Então, quando falamos em buscar o reino de Deus, devemos ter claro que não é uma busca quando sobra tempo, não é uma busca quando dá, não é uma busca assim secundária nos finais de semana. Não. A busca pelo reino de Deus é uma busca diária, é uma busca prioritária, é uma busca que, na verdade, deve reger e direcionar a minha vida. Essa busca que nós precisamos ter, quando nós vivemos a manifestação do reino de Deus em primeiro lugar, nós temos a certeza e a promessa de que as demais coisas vão nos ser acrescentadas. Então, como nós buscamos o reino de Deus? Em primeiro lugar, nós buscamos o reino de Deus através do arrependimento dos pecados. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, João Batista, quando ele começou a sua pregação, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nós podemos buscar o reino de Deus, podemos buscar a esse reino e a sua justiça, primeiramente nos arrependendo dos nossos pecados. Para que as pessoas possam experimentar o reino dos céus, elas precisam reconhecer que são pecadoras e mudarem as suas atitudes diante do pecado. Onde o pecado reina, o reino de Deus não vai se manifestar, porque o pecado, ele é a oposição ao reino de Deus. O pecado, ele manifesta, na verdade, o reino das trevas. E precisamos entender isso, porque o pecado, ele é exatamente isso. É a oposição ao reino de Deus, a manifestação do reino das trevas, o reino de Satanás e seus demônios. Então, enquanto o pecado imperar, enquanto o pecado dominar, enquanto o pecado reinar sobre a vida da pessoa, essa pessoa não estará experimentando do reino de Deus nela. Então, para buscar o reino de Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E o arrependimento verdadeiro, ele vem acompanhado da fé em Jesus Cristo. É isso que chamamos de conversão. Quando o pecador, ele se arrepende dos seus pecados e ele coloca a sua fé em Cristo Jesus. E o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado da fé em Jesus, assim como a verdadeira fé em Jesus, ela é acompanhada do arrependimento dos pecados. São duas coisas que não dá para separar, são duas coisas que não dá para exatamente estabelecer uma ordem. Alguns pensam, não, primeiro a pessoa se arrepende dos pecados, depois ela aceita Jesus. Outros pensam que é o contrário, primeiro a pessoa vai aceitar Jesus e depois ela vai se arrepender dos seus pecados por causa da sua fé. Mas eu entendo que isso são como duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, são duas coisas inseparáveis. São duas coisas que caminham lado a lado e são duas coisas em que, quando uma acontece, necessariamente a outra acompanha. Então, o verdadeiro arrependimento dos pecados está quando a pessoa ela concorda que é um pecador,
concorda que ela não é digno do reino dos céus, concorda que ela não é digno da manifestação das bênçãos, da providência de Deus na vida dela, e ela coloca a sua fé na suficiência da obra de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro arrependimento, e esse é o passo essencial para nós começarmos a buscar o reino de Deus e sua justiça. O pecado, ele vai manifestar a injustiça. O pecado, ele vai manifestar a perversidade. O pecado, ele vai manifestar a maldade humana, a corrupção humana. O pecado, ele vai manifestar tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus e à sua justiça. Precisamos tirar o pecado, precisamos combater o pecado seriamente, precisamos de lutar contra o pecado que bate à nossa porta todos os dias, precisamos meditar na palavra de Deus e pregar de forma muito séria contra o pecado que habita em nós, contra o pecado que tem escravizado as pessoas, o pecado que tem escravizado aqueles que ainda não estão em Cristo, aqueles que ainda não conheceram, não reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E na nossa jornada cristã precisamos, dia após dia, lutar contra o pecado, lutar contra esse inimigo das nossas vidas e esse inimigo da manifestação do reino de Deus. Buscamos também o reino de Deus e a sua justiça, pedindo a Deus para que o seu reino venha. Foi isso que Jesus ele ensinou lá na oração do Pai Nosso. Venha a nós o seu reino. Então, Jesus ele nos ensinou que quando orarmos, devemos pedir a Deus para que o seu reino se manifeste. Então, nós podemos buscar também o reino de Deus dessa forma, pedindo, Senhor, manifeste o seu reino, que o seu reino venha até nós, que o seu reino se manifeste na minha vida, que o seu reino se manifeste na nossa nação, que o seu reino se manifeste na minha casa, na minha família, que o seu reino seja manifesto dia após dia. Agora é importante nós observarmos a continuação que esse texto, a oração do Pai Nosso diz, porque é a grande expressão do que é a implicação da manifestação do reino de Deus. Porque ele fala, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Então, a manifestação do reino de Deus implica que eu não vou fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Implica eu reconhecer que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Implica eu reconhecer que a vontade de Deus deve sobressair sobre a minha vontade ou sobre qualquer vontade e interesse humano. Eu não posso colocar nenhuma vontade, nenhum valor, nenhum princípio acima da vontade de Deus e dos seus ensinamentos e mandamentos. Eu preciso, a cada dia, reconhecer que o reino de Deus, ele só irá se manifestar acompanhado da vontade de Deus sendo exercida. Na oração do Pai Nosso também, ao final ele fala algo interessante, Jesus nos ensinou algo interessante. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, uma das expressões da manifestação do reino de Deus, sem dúvida, é o perdão de Deus para as nossas vidas. Agora, Jesus nos ensinou a orarmos e a dizermos, e certamente você em algum momento já deve ter feito a oração do Pai Nosso, que Deus nos perdoe da mesma maneira como nós perdoamos. E aí é uma reflexão importante a fazer. Qual é a maneira que você tem perdoado? Como você tem perdoado as pessoas? Como você tem perdoado aqueles que te ofendem? Porque se você é uma pessoa que não sabe perdoar, você está pedindo para Deus não te perdoar também. Se você é um mau perdoador, você está pedindo para que Deus seja um mau perdoador também com você.
Porque você está dizendo, Senhor, me perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado. E se o perdão de Deus na sua vida for depender da forma que você tem perdoado, como é que está a sua situação agora? Mas é isso que a palavra de Deus ensina. E Jesus, ele complementou, porque se vocês não perdoarem as ofensas, né? Se vocês não perdoarem aqueles que ofendem, de maneira nenhuma o Pai Celestial também vos perdoará. Se eu sou aquela pessoa que, olha, eu não perdoo. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu perco minha salvação, mas não perdoo aquela pessoa. Como essa pessoa verá a manifestação do reino de Deus? Como essa pessoa irá viver o reino de Deus? Então, se você deseja viver o reino de Deus, meu querido, você precisa se submeter à vontade dele. E você precisa saber que precisa também perdoar ao seu próximo. Nós também buscamos o reino de Deus, né, além do arrependimento dos pecados, a fé em Jesus, pedindo a Deus, né, a oração, pedindo ao Senhor para que ele manifeste o seu reino, mas nós também buscamos o reino de Deus através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós podemos perceber que Jesus, em seus ensinamentos, procurava transmitir os valores do reino. Então, o reino de Deus inclui também os valores éticos, que devem reger a nossa vida, que devem reger a nossa sociedade. Então, Jesus, ele transmitiu os valores do reino que nós precisamos compreender, praticar e ensinar. As parábolas de Jesus, elas eram analogias aos valores do reino. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 3 e versículo 10, eu vou fazer também essa leitura que reforça os ensinamentos dos valores do reino. Mateus 5, versículo 3, é o texto do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Por exemplo, ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No versículo 10 ele disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Relembrando que o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus para se referir ao reino de Deus. Okay? Então, elas têm o mesmo significado nesse contexto. E aqui são alguns exemplos somente. Se nós fôssemos falar todos os valores do reino, passaríamos a noite inteira aqui. Mas ele fala sobre a humildade de espírito, fala sobre a questão da justiça, inclusive ser perseguido por causa da justiça. Então, Jesus Cristo, ele deixou valores éticos, ensinamentos que caracterizam aqueles que são cidadãos do reino de Deus. Aqueles que são os cidadãos do reino dos céus, eles irão praticar essas coisas. Aqueles que vivem o reino de Deus, aqueles que estão vivenciando o reino de Deus, eles irão ter essas características, eles irão praticar essas coisas. Então, não é possível nós vivermos o reino de Deus se nós não conhecermos os valores do reino, se nós não conhecermos os princípios do reino, se nós não conhecermos os mandamentos desse reino, as leis que regem esse reino. Todo reinado, toda nação, ela tem a sua Constituição, que é a autoridade máxima, né, nas suas decisões e nos seus valores. E o reino de Deus, ele também tem a sua Constituição, que é a palavra de Deus, são os ensinamentos de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 1, também, Jesus na parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, ele começou dizendo o seguinte, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu de manhã e arregimentou trabalhadores às suas vinhas. E daí ele conta aquela parábola, né, onde ele contrata alguns no início do dia, e aí combina um preço com eles, aí contrata outros depois de algumas horas, depois ele contrata mais alguns na metade do dia, aproximadamente, e aí quando chega
no final do dia já, ele contrata mais alguns que estavam ali ociosos na praça, e no final ele paga, ele retribui a todos igualmente, não fazendo diferenciação àqueles que começaram no início do dia ou que começaram ao final do dia. Essa parábola, Jesus ele falou, o reino de Deus, né, é semelhante a isso. Então, as parábolas, elas eram comparações, elas são histórias ilustrativas, né? São como filmes, são como uma peça teatral, talvez, porém apenas narrada, ao invés de encenada ou filmada, mas que Jesus ele faz para ensinar os valores do reino. Conhecer as parábolas de Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus, conhecermos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo é fundamental, é necessário, é essencial para aqueles que desejam viver o reino de Deus. Então, só podemos buscar o reino de Deus conhecendo os seus valores, conhecendo os seus princípios que o regem. E o reino de Deus, ele traz transformações. Ele traz transformações completas. E aí cabe a cada geração, em cada contexto, discernir de forma sabida, né? De forma sábia, as áreas críticas, as áreas que estão aí mais carecendo, que estão mais se opondo ao reino de Deus, e trabalhar para desenvolver o reino de Deus e o seu governo nessas áreas. Deus, ele deseja expandir o seu reino, meu querido. Ele quer que o seu reino ele seja expandido sobre toda a terra. E nós, né, como falamos, a igreja, ela é uma agência do reino de Deus. Então, cabe à igreja expandir o reino de Deus pela terra, através da pregação do evangelho. Quando nós pregamos o evangelho, quando nós discipulamos pessoas, quando fazemos novos discípulos de Cristo, quando anunciamos a palavra de Deus para os pecadores, nós estamos trabalhando para a expansão do reino de Deus aqui nesta terra. Estamos trabalhando para que mais e mais pessoas vivam o reino de Deus. O reino de Deus, ele é ofensivo em sua conquista e deseja usar nossos dons, talentos, habilidades naturais, tempo, recursos e energia para poder efetivá-las. Então, seja você também esse agente do reino de Deus. Seja você aquela pessoa que busca o reino de Deus, não só para que ele se manifeste na sua vida, mas para que ele se manifeste em tudo aquilo que está ao seu redor. Ele se manifeste na vida de tudo e de todos que estão, assim, ao seu alcance, expandir. Amém? E, por fim, a nossa terceira pergunta: o que são essas coisas que nos serão acrescentadas? Porque o texto ele diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é importante nós perguntarmos e pensarmos o que são essas coisas que nos serão acrescentadas. E para entendermos isso, nós precisamos ler os versículos anteriores. Então, vamos ler aqui do versículo 25 ao 33. Jesus, ele disse, Mateus 6, versículo 25 até o 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitam de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, as coisas que serão acrescentadas são justamente essas que Jesus ele citou antes. Ou seja, o alimento, o vestuário e tudo aquilo que nós necessitamos como seres humanos. Por isso, meu querido, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é algo possível e real. Pois o Deus que nós servimos, ele não é insensível às necessidades humanas. Tem pessoas que têm medo de buscar a Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que não veem como uma possibilidade real buscar a Deus a todo tempo, buscar fazer a vontade de Deus a todo tempo, pois pensam assim, olha, não dá para buscar fazer a vontade de Deus o tempo todo, não. Não dá para eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não, porque eu tenho que trabalhar para comer, para pagar as contas, eu tenho que resolver meus problemas, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Mas, meu querido, o Deus que nós servimos, ele não é insensível às necessidades humanas. Pelo contrário, boa parte do ministério de Cristo, ele se empenhou em suprir as necessidades físicas e imediatas do ser humano. Por essa razão, ele curava enfermos. Por essa razão, ele multiplicou pães e peixes. Por essa razão, ele promoveu a pesca maravilhosa para os seus primeiros discípulos, que haviam passado a noite toda trabalhando, sem, portanto, conseguir pescar nada. E aí, quando Jesus ele chega, ele primeiro faz uma pregação, pega o barco de Pedro emprestado para dali ele fazer o seu púlpito e pregar aquela multidão na areia, e depois ele fala, olha Pedro, lança-te ao mar e joga as redes. E Pedro, ele, então, quando puxa, ele faz aquela pesca maravilhosa a ponto do barco quase afundar e as redes quase se romperem. Então, a busca pelo reino de Deus, ela envolve tanto as coisas, as chamadas práticas espirituais, como oração, leitura bíblica e participação nos cultos, como também fazer a vontade de Deus no que diz respeito aos sofrimentos e necessidades do ser humano. Então, meu amado, viva o reino de Deus, busque ele em primeiro lugar e tenha paz nisso, tenha tranquilidade nisso. Pois é certo que a vontade de Deus é que eu me alimente. A vontade de Deus não é que eu passe fome. Então, se eu busco fazer a vontade de Deus, e faz parte da vontade de Deus que eu esteja suprido nas minhas necessidades humanas, Ele vai me guiar e vai me conduzir para que eu tenha as minhas necessidades supridas e para que eu possa me dedicar também àquilo que chamamos de práticas espirituais, que, como a participação de um culto, de uma celebração a Deus, de oração, de leitura bíblica, de jejum, de todas as coisas necessárias para nós vivermos uma vida íntima em comunhão com Deus. Mas existe a ordem. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E depois, essas outras coisas vão sendo acrescentadas. Deus ele vai abrindo as portas, ele vai suprindo as nossas necessidades. O problema é que muitas vezes nós queremos inverter essa ordem. Nós queremos primeiro buscar todas as coisas para depois, sobrando tempo, a gente se dedicar ao reino de Deus. E isso não funciona. Porque as outras coisas vão nos absorver de tal maneira, as outras coisas vão nos tomar de tal maneira que nunca vamos ter tempo para o reino de Deus e a sua justiça. Mas se o reino de Deus e sua justiça está em primeiro lugar, ele traz junto consigo uma resposta de Deus para todas as nossas necessidades humanas. Pensando assim, o que aconteceria se o reino de Deus se manifestasse em sua plenitude nesse exato momento, por exemplo?
seria algo maravilhoso. Porque haveria uma transformação nas nossas vidas, famílias, comunidade, na nossa nação, de tal maneira que pessoas se converteriam e passariam a conhecer o Deus verdadeiro, relacionamentos seriam restaurados, as famílias seriam harmonizadas, prostituição e violência acabariam, haveria provisão para todos, não haveria mais famintos, não haveria mais injustiças, não haveria mais maldade, os enfermos seriam curados, então os hospitais iriam esvaziar, a poluição teria fim, a justiça e a paz reinariam sobre a terra. Mas nós sabemos que o reino de Deus só vai se manifestar em sua plenitude na ocasião da segunda vinda de Cristo. E por essa razão, a segunda vinda de Cristo é algo que é aguardado com grande expectativa por aqueles que são cidadãos do reino dos céus, por aqueles que estão vivendo o reino de Deus. Para esses, a segunda vinda de Cristo não é um filme de terror. A segunda vinda de Cristo, ela só parece um filme de terror para aqueles que não são cidadãos do reino de Deus. Porque a justiça de Deus trará juízo sobre aqueles que estão no pecado e para aqueles que estão distantes de Cristo. Então, quando se fala em Apocalipse, fim do mundo, só deve pensar nisso como um filme de terror aqueles que não são cidadãos do reino. Porque para os cidadãos do reino, a segunda vinda de Cristo trará a plenitude do reino de Deus e é o evento mais maravilhoso que nós podemos pensar e que nós podemos aguardar. Eu não consigo pensar em nada melhor para acontecer a esse planeta do que Jesus Cristo voltar e manifestar, assim, em sua totalidade, o seu reino, buscando aqueles que são seus e nos levando para uma herança, nos conduzindo para uma herança eterna, uma herança sem fim, uma herança incorruptível, uma herança imaculada que ele tem reservado para todos os cidadãos do reino de Deus. Por isso, vivendo o reino de Deus aqui na terra, manifestando ele aqui na terra, temos a certeza de que continuaremos desfrutando dele por toda a eternidade. Vivamos, então, esse reino. Vivamos, então, as maravilhas que esse reino ele representa para nós. Vivamos, então, com determinação, com renúncia e com dedicação, o reino de Deus aqui neste mundo e a sua justiça aqui neste mundo, para que todas as coisas da qual nós necessitamos possam nos ser também acrescentadas. Amém? Vamos orar nesse momento e vamos orar como o Senhor Jesus ele nos orientou na oração do Pai Nosso, pedindo para que o reino de Deus venha até nós, que o reino de Deus ele se manifeste. Amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, queremos glorificar ao teu santo nome, queremos te pedir, ó Deus, para que o seu reino se manifeste em nós, o seu reino se manifeste nas nossas vidas, o seu reino possa ser vivenciado, experimentado por cada pessoa, que cada um que está nos assistindo, nos acompanhando, possa ter o desejo ardente de viver o teu reino, de não se apegar às coisas deste mundo, as coisas passageiras, as coisas corruptíveis desse mundo, mas possam se apegar, se empenhar a viver os valores, os mandamentos, os comportamentos do seu reino. Ó meu Deus, como as pessoas carecem de ver a manifestação do reino dos céus. Como nós temos visto a cada dia o pecado dominando os corações, o império das trevas trabalhando incessantemente para a destruição de vidas, de família, para a destruição dessa nação, trazendo toda espécie de males, toda espécie de divisão, toda espécie de intriga, contenda. Repreende, ó Deus, todo o mal e manifesta o teu reino, para que possamos experimentar e desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, enquanto nesse mundo estivermos. Em nome de Jesus, ó Deus, e abençoe cada vez mais essa Congregação Batista Pão da Vida,
que ela possa ser uma agência eficaz do teu reino aqui nesta terra, começando por aquele bairro onde ela está localizada, expandindo-se, ó Deus, por essa cidade de Juazeiro do Norte e testemunhando do Senhor até os confins da terra e até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Felipe. Glória a Deus, meu irmão, pela sua vida. Amém. Pela mensagem pregada nesse momento. Fica conosco aí um pouquinho, pastor, que no final eu vou pedir que o senhor esteja orando, finalizando esse culto, tá certo? Então, nesse momento, meus irmãos, nós estaremos adorando a Deus com mais um louvor. Quero colocar aqui na minha tela o cartaz aqui, parabenizando aí a nossa congregação batista, Pão da Vida. Sintam-se todos que fazem parte da história dessa congregação, sintam-se todos abraçados nesse momento. E a minha palavra é: vamos avançar para a glória de Deus, vamos viver o reino de Deus a cada dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de nós, nesse momento, adorarmos a Deus por esses 7 anos de vida da Congregação Batista Pão da Vida. Yolanda, você está com a palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, nós vamos estar declarando que o reino de Deus é eterno, é misericordioso, e que nós exaltamos o nome dele, porque ele é santo, santo, santo. Amém? Que toda língua declare que só o Senhor é Deus. Tu és Deus, tu és o nosso Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei,
para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. Amém. Obrigado, irmã Yolanda. Que Deus continue abençoando a sua vida, dando muita saúde aí para o seu pai, para a sua mãe. Tá? E certamente em breve ele estará aí retomando as programações aqui da congregação. Em breve estará bem em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, minha irmã, pela sua ajuda e pela sua participação. Amém. Obrigada, digo eu, pela oportunidade que o Senhor nos deu, mas também o pastor, ele usou o pastor para estar nos dando essa oportunidade de estar participando dessa obra tão maravilhosa. Amém, minha irmã. Obrigado. Nesse momento, meus irmãos, nós estamos chegando aí na reta final. Quero agradecer aí a todos que se manifestaram, deixando aí os seus parabéns à nossa amada congregação. Também quero mencionar o pastor Washington, né? A primeira igreja batista da Convenção aqui em Juazeiro do Norte, né? Da qual a Congregação Batista Pão da Vida é neta, né? Então, a PIB de Juazeiro tem uma neta, né? Chamada Pão da Vida. Então, uma alegria, pastor, muito obrigado aí pela palavra de carinho para com esta congregação. Que Deus continue abençoando a sua vida e a amada igreja. Meus irmãos, nós precisamos estar encerrando, né? Já estamos chegando aí ao final. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite, essa live, né? Quero chamar aqui à tela o pastor Felipe, vou colocar ele aqui na telinha. Pastor Felipe, eu quero lhe agradecer, meu irmão, muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra foi extremamente oportuna aos nossos corações. Precisamos sempre lembrar, né, que o reino de Deus, nós estamos vivendo o reino, e um dia Cristo voltará, onde todas as coisas terá sua consumação. E eu agradeço a Deus, meu irmão, pelo privilégio de tê-lo servindo aqui na região do Cariri, né? Eu sei que o irmão, assim como eu, é de fora do Rio de Janeiro, mas que bênção tê-lo conosco, meu irmão. Muito obrigado, foi bênção, tá? E
Precisando, estamos à sua disposição, meu irmão. Nesse momento, pastor Felipe, eu quero pedir que o irmão esteja orando, encerrando esse culto a Deus, agradecendo a Deus pela vida da congregação, certo? E mais uma vez, muito obrigado. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esta noite, pelo culto que foi celebrado ao Senhor, pela Tua presença em nosso meio, porque nada disso, ó Deus, faria sentido se não fosse a Tua presença. E queremos que o Senhor esteja presente conosco durante todo esse momento, durante todo esse culto, porque a Tua palavra assim assegura que se estivermos, ó Deus, reunidos em Teu nome, o Senhor ali estará. E, ó Pai, nós estamos nesse momento reunidos, mesmo através de vínculos de internet, mesmo através de mídias sociais, mas estamos nesse momento reunidos, porque estamos como Tua igreja, num só propósito, num só objetivo, que é agradecermos ao Senhor pelo 7º aniversário da Congregação Batista Pão da Vida. Obrigado porque o Senhor permite a essa congregação ser uma agência do Teu reino, ser uma representação do Teu reino nesta terra durante esses 7 anos. E que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão, de cada pessoa, abençoe a liderança dessa igreja de uma maneira muito especial. E mais uma vez mencionamos a saúde do pastor Pontes, para que o Senhor traga força, traga ânimo, traga restauração à vida do Teu servo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Felipe, a todos os irmãos que nos acompanham nessa noite. Recebam todos o meu abraço e em breve, em nome do Senhor Jesus, eu espero que nós tenhamos a oportunidade de estarmos juntos aí, podendo celebrar o Senhor com os nossos cultos presenciais. Que Deus abençoe. Vamos avançar sempre para a glória de Deus. Um abraço, pastor Felipe. Um excelente final de semana para ti, para Yolanda e para você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha nesse momento. Vou terminar aqui deixando aqui um louvor todo especial que eu gosto bastante e eu creio que esse é o propósito da existência desta igreja, exaltar aquele que vive e reina para todo o sempre. Então, nesse momento, estou colocando aí para você, meu irmão, minha irmã, esse louvor com Ademar de Campos. Vamos adorar ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós.